queridos alunos, estamos iniciando mais uma semana e com ela, dia 15 de março de 2021, segunda-feira, iniciamos com uma aula de língua portuguesa em que nós vamos aprender os diferentes sons do G. Vocês sabiam, né, e já perceberam com certeza que o G, quando ele vem antes das vogais A, O, U e ão, ele tem o som de Gá, Gó, Gu e Gão, que é o caso de garapa, garrafa, gotardo, Gustavo, apagão, perceberam? Então, em A, O, U e ão, ele tem som de Gá, Gó, Gu e Gão. E antes das vogais E e I, ele tem som de Gé e Gi. É o caso de relógio, privilégio, gemada, geada, gelo. Perceberam? Antes das vogais E e I, ele tem som de J, então, né? O G tem som de J. E quando é o GU, antes das vogais E e I, ele tem som de Gué e Gui, que é o caso de geisha, guitarra, Guilherme, tá? E GU, acompanhado das vogais A, O e U, né? A e O, ele tem som de guá ou guó, tá? É o caso de água e água. Eu água as plantas. Preciso tomar água hoje. Perceberam essas diferenças de sons? Então, para entender um pouco mais e nos aprofundarmos sobre o tema, o professor escreveu, eu fui audacioso hoje, né? Coloquei no quadro para vocês um texto da minha própria autoria, intitulado Receita para aprender sílabas tônicas, que é o tema da nossa aula, e nós vamos trabalhar a receita para aprender sílabas tônicas com a letra G e G acompanhado do U, fazendo GU, ou Gué, ou Gui, tá bom? Então vamos começar? Copiem esse textinho aí no caderno de vocês, tá? Que nós vamos usá-lo como base para essa aula. Vamos lá então? Vamos ler o texto, mas vamos também copiá-lo, tá bom? Receita para aprender sílabas tônicas. Material de estudo. Ingredientes. É como se fosse uma receita de comida, né? Só que aqui no caso é a receita para aprender sílabas tônicas. O material de estudo serão os nossos ingredientes. Caderno, lápis e borracha. Dicionário. Nesse caso aqui nós vamos procurar no dicionário palavras com G e GU, que pode ser o G no início e o GU. G e GU no início, no meio ou na última sílaba. Não tem problema onde apareça o G ou o GU. A ordem não tem problema, tá bom? Leitura atenciosa, vontade de aprender. Esses são o nosso material de apoio, os nossos ingredientes. Modo de aprender seria o preparo da receita, né? Então, modo de aprender. Leia com atenção, anote as palavras com G e GU. Relógio. Eu coloquei ali algumas de exemplo porque eu já sou muito esperto, já peguei o meu dicionário e já procurei algumas palavras. Vocês estão percebendo ali que nas palavras que eu anotei, o G não tem uma ordem certa de aparecer, ele pode aparecer no meio, no início, no final, não tem problema, tá? Aí eu coloquei relógio, guitarra, gambá, náufrago, gélido e gol. Pronto. Depois de anotar essas palavras, é claro que vocês vão anotar essas e vão procurar outras, tá? Vocês procurem aí mais 6 palavras em que o G apareça no meio, no início e na última sílaba da palavra, tá bom? Escolham mais essas palavras aí, procurem no dicionário, tá bom? Aí depois na sequência vem, separe essas palavras em sílabas. Perceba qual sílaba é a mais forte ao ser pronunciada.
Circule essa sílaba e classifique essa palavra quanto à tonicidade. O que é classificar quanto à tonicidade? É perceber qual que é a sílaba tônica e dizer, por causa da sílaba tônica, se a palavra é oxítona, última sílaba mais forte, paroxítona, penúltima sílaba mais forte, e proparoxítona, antepenúltima. Vocês perceberam aí que nesse texto, nesse trecho do texto, modo de aprender o preparo, eu sublinhei alguns verbos, E por que eu sublinhei alguns verbos? É porque no texto instrucional, que é aquele texto que traz a instrução, vocês lembram, que a gente trabalhou receita já, textos instrucionais são aqueles que trazem instruções. Vocês estão vendo que aí também tem instruções de como aprender, De como aprender as sílabas tônicas, certo? Então vamos lá. Leia, vamos ver quais são esses verbos que estão sublinhados? Leia, anote, separe, perceba e circule. Ordens para vocês, leia, anote, separe, perceba, circule. Esses verbos que trazem uma ordem implícita ou explícita, dependendo do contexto, Nesse caso aqui são ordens explícitas, estão claras essas ordens. Vocês chamam esses verbos de verbos imperativos. É aquele que impera, que manda, que dá ordem. Leia, anote, separe, perceba, circule. É igual o professor na sala de aula, quando fala assim, cala, escuta. Não é uma ordem? Vamos ler, leia. Entenderam? Então, verbos no imperativo é isso, tá, crianças? E o texto instrucional, todos eles trazem textos nesse modo aí, que é o modo imperativo que a gente chama, Então, agora nós vamos separar essas palavras que eu coloquei ali no quadro em sílabas, e a essas palavras que eu coloquei ali no quadro como exemplos, vocês vão juntar as palavras que vocês conseguiram, mas 5 palavras, com G no início, no meio ou no final, e tem que ter o GU aí de exemplo também, tá? Uma palavra ou 2 com GU, e nós vamos separar em sílabas e classificar essas palavras, tá certo? Vou dar uma pausa aqui no vídeo agora, que eu vou construir uma tabela ali no quadro. A título de definição, nós já sabemos que a palavra cuja última sílaba é a tônica, é a mais forte, ela é chamada de oxítona. Última sílaba mais forte, oxítona. Penúltima sílaba mais forte, ela é paroxítona. E antepenúltima, ou seja, antes da penúltima, antepenúltima sílaba mais forte, a classificação é proparoxítona. Então, oxítona. Vejam esses exemplos ali no quadro, Gavião, a separação, gavião, olha o ão aí como sílaba mais forte. Última sílaba mais forte, sílaba tônica, oxítona, última sílaba mais forte, oxítona. Segundo exemplo, régua, régua. Penúltima sílaba mais forte, paroxítona. Penúltima sílaba mais forte, paroxítona. Relâmpago, relâmpago. Antepenúltima sílaba mais forte, proparoxítona. Antepenúltima sílaba mais forte, proparoxítona. Uma dica para vocês: toda palavra monossílaba é oxítona. Exemplo de mão, pé, lá, cá, tá? Então, qualquer palavra que seja monossílaba, que seja composta de uma sílaba só, é oxítona, tá joia?
Agora vocês vão acabar de completar essa tabela, tá? Eu fiz um exemplo para vocês e mostrei outros exemplos de palavras já divididas e com a classificação e a sílaba tônica, tá bom? Já com essas informações, vocês vão terminar de preencher essa tabela, incluir as palavras que eu pedi para que vocês incluíssem, mais 5 palavras, lembram? Incluir mais 5 palavras que vocês retirem do dicionário. Façam os exercícios propostos para a aula de hoje com muita atenção, tá? Se houver alguma dificuldade ainda, eu quero que vocês saibam que vocês sempre podem contar comigo. Eu estou aqui no privado mesmo para responder as dúvidas de vocês. Se eu não responder na hora, né, eu com certeza ouvirei os áudios, ouvirei os pedidos e responderei tão logo assim possa, tá bom? Quero deixar claro que eu tenho o maior orgulho de estar trabalhando aqui na Escola Nossa Senhora Aparecida de novo com vocês e que a gente tem uma longa caminhada para aprender juntos, para percorrer juntos. E eu estou com muita vontade de que essa vacina chegue logo para que a gente consiga estar mais perto um do outro quanto antes possível, tá bom? Um forte abraço do professor. Façam tudo com muito carinho, porque a gente planeja as aulas com muito carinho para vocês e espera, no mínimo, que vocês façam também com muito carinho e atenção. Um beijo. Até a próxima.